Shalom, shalom. Eu tenho algo para te contar que talvez você não soubesse do jeito que nós vamos desenvolver. Fica comigo. A Bíblia compara o justo a uma árvore plantada junto às águas. Ela não vive depressa, vive de shoresh. Guarde isso, raiz. Quanto mais profunda a shoresh, a raiz, mais estável o tronco. Na vida espiritual, Deus trabalha primeiro no shoresh, na raiz, antes de permitir qualquer visibilidade. Nessa analogia, encontramos o florir como processo, antes de florescer. Muitos vivem esperando o dia do florescer. O ministério pronto, a promessa cumprida, a vida organizada, mas esquecem que antes de florescer existe o florir, que é um processo. A árvore não nasce dando flores, ela primeiro cresce em silêncio, cria raízes, forma o tronco, aprende a resistir ao vento. E o crente também, florir são pequenos sinais de vida. Um dia de fé em meio à dúvida, no outro uma oração curta, mas sincera, uma decisão correta quando ninguém vê. Deus não despreza o processo, ele celebra cada passo da shoresh, da raiz. Te vejo a seguir. O nosso shiur é florindo até florescer. Professor Rocha, como o cristão consegue florir até florescer? Florir é um processo. E o crente começa a florir quando vem o sopro do eterno no seu interior. Nem toda a vida aparece de imediato, mas as raízes estão em movimento. Professor Rocha, todo crente passa por estações como uma árvore? Sim. Assim como a árvore atravessa o inverno, o crente também atravessa períodos sem cor, sem cheiro, sem like, sem compartilhamento. Mas olha só, a ausência de flores não significa ausência de vida, apenas mudanças de estação. Professor Rocha, por que muitos desanimam antes de florescer? Olha, é como o apóstolo Paulo falava, né? Tem aquela fase do leite, né? Do crescimento. Provavelmente são crentes imaturos que apenas olham para o processo daqueles que estão florescendo. Houve o florir, houve o processo. E o que é interessante é que o Eterno ele trabalha primeiro onde ninguém vê, na shoresh, na raiz, fortalecendo aquilo que sustentará o futuro. Você está entendendo? Rocha Lima, qual o perigo da árvore florescer cedo demais? Olha, há casos em que a árvore ela pode até produzir flores, mas ela não suporta o vento. O crente que apressa processos, ele cresce frágil. E por vezes o Eterno, ele atrasa a primavera de alguns, não para ferir, mas para afirmar o tronco. Professor Rocha, o que Deus faz enquanto nada parece acontecer? Ele aprofunda a shoresh, ele aprofunda as raízes no escuro da terra. A árvore aprende sozinha onde está a água verdadeira. Da mesma forma também, o crente ele aprende a depender do Eterno, não dos fluidos, não dos likes, não dos compartilhamentos externos. Rocha Lima, por que o crescimento verdadeiro é silencioso? Por conta da shoresh, por conta das raízes. Elas crescem, mas elas não fazem barulho. A mesma coisa, a árvore também ela cresce em silêncio. E, semelhantemente, também o crente amadurece na mesma proporção, na mesma forma. O barulho, o like, né? As notificações, por vezes, costumam acompanhar a árvore. Por vezes, costumam acompanhar a aparência. Mas o silêncio acompanha a estrutura. Rocha Lima, como identificar vida espiritualmente? Eu não sei. Mas se a gente perguntar à árvore, ela vai dizer o seguinte: se existe o desejo de Deus, então ainda tem raiz ativa. Uma árvore, ela pode parecer seca por fora. Você conhece talvez pessoas assim, mas se a seiva ainda flui, ainda corre no seu interior, a notícia boa é que esse crente ele não morreu espiritualmente, apenas está esperando o tempo certo.
Rocha Lima, o que significa a seiva espiritual do crente? Ótima palavra. Pessoal da nutrição, os nutricionistas espirituais. Se você é daqueles que dá alimento, você passa a ser agora um nutricionista espiritual. O nome disso é seiva. É a presença. É a presença do Eterno, olha, fluindo por dentro. Quando a seiva, quando essa nutrição volta a circular. O céu já decretou crescimento, mesmo que ninguém perceba externamente. Eu vou abrir aqui e vou fechar aspas. Quando a gente fala de nutrição, de nutrir, nós estamos nos referindo a El Shaddai. Esse nome El Shaddai é o Deus da provisão em outros contornos, tá bom? Também é um Deus de guerra. É um Deus todo suficiente. E tem uma característica, ele nutre. Então, quando você é um pai espiritual, uma mãe espiritual, quando você aconselha, está dando seiva, está nutrindo alguém, você está desenvolvendo características de El Shaddai. A propósito, esse livro, ele fala dos nomes de Deus. E mais do que isso, ele foi extraído do hebraico bíblico e já está todo transliterado. E você vai descobrir nomes de Deus e características profundas. Seria como você chamar o nome de Deus específico para guerra específica. Tudo bem? Vou deixar o link afixado. Professor Rocha, o que é florescer para Deus? Olha, não é apenas aparência, mas é sustentar a vida futura. Enquanto a árvore ela continua firme, mesmo sem frutos visíveis, o Eterno se alegra dessas raízes fiéis e não dessas flores exibidinhas, se é que você me entende. Lima, por que Deus valoriza mais raízes do que flores? Porque flores, vamos combinar, likes, curtidas, tudo isso impressionam pessoas. Mas as raízes, elas sustentam gerações. Olha, o reino ele não se constrói com uma beleza momentânea, mas com profundidade duradoura. É o teu caso? Lima, qual o perigo de crescer apenas na aparência? Tem a ver com uma árvore mal cuidada, mal semeada, mal mentoreada ou ausência de mentoriação, de acompanhamento, né? Ela se torna oca por dentro. Semelhante ao crente que vive apenas de uma aparência espiritual. Ele pode até impressionar, mas não sustenta crises e processos longos. Professor Rocha, o que diferencia árvores fortes de árvores frágeis? A profundidade da choreche, a profundidade da raiz. As árvores maduras não precisam correr para florescer. Querido, elas sabem que quando chega o tempo certo, a floração acontece naturalmente. Elas atraem abelhas a uma polinização em grande escala. Professor Rocha, como lidar com o inverno espiritual? Aceitando o florir como processo. O inverno não mata a árvore. Semelhante, o crente ele amadurece quando aprende a não abandonar o eterno nas estações frias, nos períodos de guerra, nos períodos de deserto, naquele momento onde parece que ninguém me vê. É o teu momento que você está crescendo, está se desenvolvendo. Mas quando chega o tempo de florescer? Esse tempo é o Moed, né? São os moedins, são as estações. E quando a raiz suporta o peso do fruto. Pense numa jaqueira. Percebe? Então, da mesma forma, Deus não floresce ninguém antes que o interior aguente o exterior. O tempo de Adonai protege o crente de si mesmo. Olha que benefício legal. Talvez eu não soubesse disso. Rocha Lima, o que acontece quando florescemos? Aí é show, né? É uau, não é verdade? Quando a árvore floresce no tempo certo. Ninguém entende como ela cresceu tanto. Sabe, porque enquanto alguns olhavam para a copa, o Eterno, o Adonai Elohim, ele então estava trabalhando na choreche, na raiz. Primeiro ela floriu por dentro e depois ela floresceu por fora. Esse caso é contigo? Comente, deixar uma mensagem. Nem toda árvore floresce cedo, mas toda árvore que permanece viva florescerá no tempo certo.
E esse mês de Shevat é o 11º mês do calendário bíblico. Mas a gente extrai princípios preciosos, como esse que você acabou de ver. Lehitraot.